Boa tarde, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios, hoje voltando com um tema muito importante, que é como e quando falar sobre homossexualismo para o meu filho, né? Existem várias coisas importantes, é claro que eu vou focar em algumas, e as principais é eu falar com respeito, né? Demonstrar para o meu filho respeito, ver a questão da idade e da maturidade, entender que o meu filho, criança, não entende sobre sexo. Vou explicar melhor para você, tá bom? Eu estive ausente, né, porque fiquei doente, tive coronavírus e minha família também, mas agora estamos de volta, graças a Deus todo mundo saudável. E começando um novo quadro hoje que chama Psi Responde. E estarei respondendo essa pergunta. Claro que eu continuo precisando do seu joinha, então me dá o seu joinha, por favor, pra gente ajudar que esse vídeo cresça e quando as pessoas buscarem, ele apareça lá nos primeiros vídeos, ok? É isso, a verdade do joinha. Então, voltando pro nosso tema, quando eu falo a criança não entende, não está falando de sexo, a criança, para ela, não tem a ver com sexo, homossexualismo. Nós, adultos, falando homossexual, a gente já entende que é sexo. Criança não vê isso. Como quando você fala de casamento, ela também não vê. Casamento é o pai e a mãe, casamento é o tio e a tia, não tem a ver com sexo, tem a ver com carinho, com afeto. Então você vai explicar para ela homossexualismo, mas na verdade ela está entendendo homoafetividade. Então, como explicar? Sem nada de conteúdo sexual. Explicando que homossexual, gay, qual palavra, né, você quiser usar, porque talvez o acesso seja mais com outra palavra, são homem com homem, mulher com mulher. Quando um homem namora um homem, quando uma mulher namora uma mulher. A mamãe e o papai são heterossexuais. Existe o homossexual. Mesmo que a criança tenha noção das palavras pejorativas, é importante você dizer a denominação certa, né? Homossexualidade, homoafetividade, para que ele possa começar a ter este conceito, esta palavra já dentro do vocabulário dele. Quando falar qual idade? Tem idade certa? Sim e não. Por quê? Abaixo de 5 anos eu não acho que é um conteúdo que a criança precise saber. Mas a minha criança pode ter passado por um abuso sexual, ela pode ter um amiguinho que é homossexual, ela pode ter um tio, um vizinho. Então, se a minha criança tem um acesso de alguma outra forma a esse tipo de conteúdo, então talvez você vai ter que dizer para ela sobre isso antes dos 5 anos, certo? Mas dizendo uma idade para você, para mim é de 5 a 7 aninhos. Não menos que 5, dependendo do acesso do seu filho, e não mais que 7. Porque mais que 7, mesmo que seu filho esteja bem... de uma forma que não tem acesso explícito, ele vai ter um acesso sim, porque os vídeos, os filmes, as séries, 99% delas estão todas falando dessa temática, as propagandas. Então é muito difícil o seu filho com 7 anos nunca ter visto nada disso. Então por isso que eu te falo que é um limite. Aí limite por quê? Porque eu entendo que você, pai e mãe, tem que passar o conceito para o seu filho de qualquer conteúdo, não só do homossexualismo. Eu acho que a gente tem que ensinar para os filhos e não o mundo, não a TV, a internet. Eu tenho que dizer para o meu filho o que eu acredito sobre isso, como eu vejo isso, certo? Então é nessa hora que você vai conceitualizar, é que você vai expressar para o seu filho o que você pensa sobre o homossexualismo. Então se você é uma pessoa religiosa, né? Você vai dizer o que você pensa, por que você pensa, esclarecendo para o seu filho. E, no geral, você tem que entender uma coisa, que você precisa demonstrar para o seu filho respeito. Mesmo que você não concorde com o homossexualismo, ou de alguma forma você acha que ele é errado, você precisa dizer para o seu filho que, apesar de ser errado na sua opinião, isso não dá o direito do seu filho xingar um homossexual, bater no homossexual, e nem qualquer pessoa que ele achar, ou ele considerar diferente dele, porque isso você já tá passando. Agora, se você vai ensinar e você fala com raiva, com ódio, você pode falar uma coisa, mas a sua expressão, o seu jeito de falar, fala outra, você vai estar ensinando errado o seu filho. Você vai estar ensinando o seu filho a ter preconceito e a ter atitudes inadequadas em relação ao diferente. Você não se engane, se você faz isso com homossexual, ele pode não ter a mesma opinião sua sobre o homossexualismo e ter sobre outro conceito. E aí ele vai destratar aquele que ele não concorda porque você ensinou isso pra ele, de uma forma ou de outra, certo? Então, apesar de você concordar ou não concordar, ensine o seu filho a respeitar os homossexuais, né? O conteúdo de concordo ou não concordo é muito pessoal, muito de cada um, não vou entrar nessa demanda, mas que você deve demonstrar pro seu filho respeito. Isso é importante, né? Porque a gente teria com certeza uma sociedade melhor se todos nós nos respeitarmos na diferença, mesmo que eu não acredite que ela é o melhor, certo?
é isso. O vídeo de hoje é bem focado mesmo na resposta da pergunta. Se você tiver mais dúvidas sobre esse tema, coloca aqui embaixo pra mim, ou no Instagram, né? A gente abriu o Instagram do canal, vai lá, se inscreve se você não é inscrito, segue, né, no caso, porque a gente abriu depois do canal, para que a gente possa conversar de uma forma mais pessoal com cada um. Algumas perguntas aqui são tão sérias e eu achei tão público o comentário do YouTube. Eu trabalho tanto com sigilo no consultório, então pra mim é muito diferente ver as pessoas comentando coisas tão pessoais no público, né, onde todo mundo pode ler. Então a gente criou o Instagram para poder ter esse acesso a você. Então, se você puder, se inscreve, se você se interessar, se inscreve lá no Instagram que a gente pode conversar melhor. Deixa a sua pergunta ou aqui nos comentários ou lá, desse tema ou de outros, porque eu vou estar respondendo a sua pergunta, ok? Um abraço, espero ter ajudado.